Bom dia, irmãos. Jesus é bom. Eu vi bom dia só desse lado. Bom dia, irmãos. Amém. Agora sim. Jesus é bom. Em todo tempo. Não existe nenhum tempo em que Ele não seja bom. Amém. Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. A palavra fala que nele não há treva alguma. Nele não há obscuridade nenhuma. Então, quando as pessoas pensam que Deus fecha uma porta, isso é treva. Deus não fecha portas. Deus é o Deus que abre portas. Deus não põe enfermidade em ninguém. Deus é o que cura enfermidades. Deus não gera conflito e crise na vida de ninguém. Deus, Ele nos tira de crises e de conflitos, porque Ele é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo. Levante as suas mãos e diga isso: Pai, muito obrigado, porque Tu és bom. Tu és bom em todo tempo, amém? Aplaude o Espírito Santo com alegria. Glória a Jesus. Estamos felizes por tudo que Deus tem feito por nós e através de nós. E por mais que tenhamos recebido da graça de Deus, o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável e transbordante, amém? Deus é uma fonte inesgotável e transbordante. Por isso você precisa entender que só vai melhorar, amém? Você precisa colocar isso na sua cabeça, irmão. Só vai melhorar. Eu sei que tem algumas frases minhas que são muito repetitivas, né? Mas é para incutir mesmo, irmão. Porque a sua vida nunca irá para trás, só melhora. Às vezes se levanta uma crise, uma adversidade, um conflito, situações se levantam para incomodar, para mexer com as nossas emoções, para trazer até um nível de preocupação. Mas saiba que se isso chegou na tua vida, é porque Deus quer melhorar você. Essas coisas são apenas um trampolim para o sucesso, trampolim para a glória, trampolim para a prosperidade. Então, faça das situações e das adversidades, das circunstâncias, um lugar para você ir mais além, amém? Mais além. E quando você chegar nesse lugar, não se acomode, porque ainda existe algo maior para ser feito. Por isso que só melhora, amém? E a palavra fala que a vereda de um justo. Quantos justos tem aqui? Amém? Levante suas mãos, você é justo, irmão. A vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então hoje foi bom, amanhã será melhor, terça-feira vai ser excelente, quarta, quinta, sexta, abril, maio, junho, julho, meu irmão, vai ser extraordinário, porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus dizendo júbilo e colheita. Você vai ficar como quem sonha. Cutuca o teu irmão aí e fala assim: você vai ficar como quem sonha. Foi a palavra que Deus colocou no nosso coração. Na virada do ano, Deus colocou essa palavra no nosso coração. Nós vamos ficar como quem sonha, de tantas bênçãos. As torrentes de bênçãos do Senhor vão ser liberadas, invadindo os desertos da nossa vida, irmão. Se você tem um deserto, comece a profetizar nele. As torrentes de águas, de bênçãos, de prosperidade, de alegria, serão invadidas pelas águas do Senhor. E aquilo que é deserto vai florescer, irmão. Vai florescer, e vão olhar para você, e vão dizer assim: o que aconteceu com você? Você está diferente, você está feliz, você está alegre, você está radiante, eu te vejo vibrando, o que aconteceu? Aí você vai dizer: foi o Senhor, eu encontrei a palavra da graça, eu encontrei a realidade da nova aliança, é o Senhor quem faz, irmãos. Então descanse, não é a sua performance. Deus não está nem um pouquinho preocupado com o que você está fazendo. Eu sei que assusta isso, né? Que a gente cresceu sendo treinados, que Deus está de olho em tudo que você faz. Bom, Deus não está de olho no que você faz, Deus está de olho no que você crê. Vou repetir: Deus não está de olho na sua performance, Deus está de olho no que você crê, o que você está crendo. Deus não fica observando a sua vida, te analisando, observando se você fez tudo certo, e fica lá analisando você. Você sabia que na velha aliança, ela profetizava assim, que Deus nunca ia olhar para o pecador, porque quando o pecador pecava, ele vinha e trazia um cordeiro.
o sacerdote nem olhava para o pecador, olhava para o cordeiro. Vamos ver se tem algum defeito. Não, está branquinho, está bonitinho, aceito. E o pecador, ele nem lembrava que era a cara do pecador. Falou assim: está perfeito, cordeiro. Põe a mão sobre a cabeça dele, transfira a sua culpa, transfira os seus erros sobre ele. Então aquele pecador transferia a culpa sobre o cordeiro então era pego pelo sacerdote e era imolado, e o sangue era derramado, e o pecador ia para casa justificado. Hoje, na nova aliança, Deus não está olhando para a sua performance, Ele está olhando para a performance de Cristo na cruz. É para a cruz, irmão. Existe uma razão porque Jesus foi para a cruz, para Deus não olhar para mim, olhar para Jesus. Nesse exato momento, Deus olha para você e vê Jesus. Vê Jesus, vê um sangue que foi derramado, vê que você está coberto, lavado pelo sangue. Ele entende você, e a palavra fala assim que nós não temos. Somos sacerdotes que não possa se compadecer quando a gente erra. Quando você erra, Deus não fica bravo. Quando você erra, Deus se compadece. Ainda fala assim: ainda bem que o meu filho morreu por você. Ainda bem que um sangue foi derramado por você. Está tudo bem, se levanta daí, olha para mim, prossegue a jornada. Sabe o que é o segredo de sucesso, irmão? Andar caminhando, andar, avançar, não parar, andar avançando. Não faça nada te parar na jornada. Não importa, avance. A palavra para você nessa manhã é: avance. Vai adiante, irmão. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz porque cada dia nós estamos aprendendo mais da graça de Deus. E você precisa entender que Deus te posicionou numa aliança, a nova aliança do sangue do Senhor Jesus, que não tem nada a ver com Moisés, que não tem nada a ver com as alianças que passaram. A Bíblia, ela fala de 6 alianças. A aliança da inocência, revelada no Éden, antes do pecado. Então era a aliança da inocência. Depois daquela aliança da inocência, veio a aliança da consciência de pecado, que Adão peca, então agora ele é consciente de pecados. Depois dessa aliança, veio uma aliança com Noé, a aliança noética, que falava de um novo tempo, de uma nova era, de recomeços. Passou aquela aliança, Deus encontrou um homem chamado Abraão e fez com ele a aliança da promessa, e colocou todas as promessas nesse homem chamado Abraão. E essa aliança, na verdade, era a expectativa de Deus que ela permanecesse, que não houvesse uma outra aliança. Mas a arrogância, a justiça própria do homem, a presunção do homem, fez nascer uma outra aliança chamada aliança da lei, ou aliança mosaica. E essa foi a desgraça do homem, irmão. Quando apareceu leis, mandamentos e decretos, os homens foram revelados como pecadores. Os homens foram revelados como pessoas más, como pessoas que não têm jeito, não tinha jeito. A aliança da lei, embora a lei fosse santa, justa e boa, perfeita, porque é de Deus, mas ela nunca justificou. Ela nunca conseguiu tirar o homem do pecado, nunca conseguiu virar a chave da santidade na vida dele, nunca conseguiu. Então os homens ficaram debaixo desse rudimento da aliança por séculos e séculos, até que chegou a plenitude dos tempos. Deus falou assim: eu preciso mandar alguém. E aí Jesus falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos pôr um fim nisso, vamos pôr um fim nessa aliança, vamos trazer uma nova aliança. E ela veio sendo profetizada pelos profetas, veio sendo profetizada por Ezequiel, por Jeremias e principalmente por Isaías. Uma nova aliança. Não uma aliança agora escrita em pedras no formato de tábuas, mas uma aliança onde Deus coloca as suas leis no meu coração, no teu coração, onde Deus escreve as suas leis no nosso coração. Não é que nós desprezamos a lei, nós não desprezamos a lei, nós vivemos a lei por causa da graça. Então, por causa da graça, eu não minto, por causa da graça eu não roubo, por causa da graça eu não mato, por causa da graça eu não adultero, por causa da graça eu não vou pecar contra o meu irmão nem contra Deus, por causa do favor imerecido, não porque eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu vou te dar uma boa notícia: você não pode ser santo em si mesmo. Vou repetir:
Você nunca será santo em si mesmo. Mas alguém morreu por você. Alguém se tornou pecado no seu lugar. Alguém se tornou maldito no seu lugar. Alguém se tornou uma desgraça no seu lugar. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele veio, colocou fim à lei, foi para a cruz, morreu por mim e por você. E para nós não permanecermos como criminosos, não permanecermos como injustos, ele falou assim: agora eu não posso ficar morto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos culpados pela morte dele. Se Jesus não houvesse ressuscitado, nós estaríamos agora com as nossas mãos manchadas de sangue, porque um inocente morreu no nosso lugar. Mas ele falou assim: eu não vou deixar eles debaixo de culpa, eu vou ressuscitar, e por causa da minha ressurreição, eles serão justificados eternamente. Você é justificado eternamente. Glória a Deus por isso. E não existe qualquer pecado que possa desmanchar isso. O único pecado que desmancha isso é não crer. Você sabia que o pecado contra o Espírito Santo é não crer? As pessoas falam: qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando você não crê na obra consumada de Cristo na cruz, quando você não crê no nome de Jesus Cristo, esse é o pecado contra o Espírito Santo. E aí não tem perdão. Jesus falou assim: ó, quem não crê será condenado. Mas todos creem aqui, amém? Se você não crê antes, se você crê agora, acabou a condenação, amém? Porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito. E dentro desse entendimento da graça de Deus, esse entendimento, Deus nos deu uma palavra, que essa nova série que estamos pregando: herdeiros do mundo através da justiça da fé. Herdeiros do mundo através da justiça da fé. E o verso principal dessa nova série está em Romanos, capítulo 4, verso 13, que diz assim: ele vem separando lei de graça. A carta aos Romanos é uma carta que você tem que ler entendendo que Paulo está separando lei, a aliança mosaica, da graça, nos posicionando lá. E ele diz assim: não foi por intermédio da lei. Começa dizendo: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim pela justiça da fé, e sim mediante a justiça da fé. Isso é tão poderoso e tão simples, irmãos. A palavra da graça é a mensagem mais simples de se entender. Se você vai numa igreja que tem um pastor com um coração na lei de Moisés, ele vai pregar tudo sobre a velha aliança, os homens, aquela coisa, tudo, e você vai ouvir aquele sermão rebuscado, feito com aquela língua de aço, Ele fala: aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, abra sua Bíblia. Eu sei fazer isso porque eu fazia, irmão, eu já fui de lá também. Mas graças a Deus a graça me alcançou e tirou isso. E aí Deus me colocou num lugar simples. O evangelho da graça é simples, irmão, de entender. Então não é pela lei. Quando fala que não é pela lei, não é pelo seu esforço, não é pela sua meritocracia, não é porque você é dizimista e ofertante, não é porque você jejua e ora, não é porque você sobe um monte e fica lá com a cara na terra orando. Não, não é nada por disso, irmãos. Deus nem gosta disso. Fala para o seu irmão assim: Deus não gosta. Fala alto: Deus não gosta quando você coloca o seu rosto no chão. Vou falar de novo: Deus detesta que você coloque o seu rosto no chão, porque essa é uma prática da antiga aliança. Porque olha, eles falam assim: eu vou colocar o meu rosto em terra para alcançar a misericórdia. Irmão, misericórdia já foi liberada. Eu não olho mais, não fico mais com o meu rosto no chão. Agora eu levanto os meus olhos aos céus, de onde vem tudo que eu preciso. Eu coloco os meus olhos aos céus, de onde eu sei que eu fui redimido e fui remido pelo Senhor. E eu gosto de definir essas duas palavras. Remido quer dizer: todos os teus pecados foram perdoados. Repete comigo: remidos significa que todos
os nossos pecados foram perdoados, todos. Você foi remido da sua vida de pecado. O pecado do passado, o pecado de hoje e o pecado de amanhã, você já foi perdoado. Isso é o significado de remido. Mas eu gosto da outra palavra também, redimido. O que é redimido? Deus olha para mim, nem lembra que você pecou. Olha isso. Remido, Ele me perdoou. Redimido. Do que você está falando mesmo? Do que você está falando? Você já foi perdoado. Aí quem não entende o que eu estou falando, fala assim, mas então a gente pode pecar à vontade? Quando você tem esse entendimento da graça, o pecado perde a força. Quando você tem o entendimento da graça de Deus, o pecado perde a força. Porque qual que é a força do pecado? A lei, o mandamento, a imposição. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, você vai fazer isso. Se eu pegar aqui e pregar contra o pecado, amanhã vocês vão estar pecando feio. Porque vocês vão sair daqui não com uma consciência de justiça, vão sair daqui com uma consciência de pecado. Não faz isso, isso é pecado. Olha, não faça isso, não faça isso. E quanto mais você coloca a lei, as pessoas são estimuladas a fazer, porque a lei, ela ativou a cobiça do homem. Romanos capítulo 7, Paulo fala, olha, eu não sabia que era pecado, até que me falaram da lei, e a lei me fez cobiçar. Você quer ver uma coisa? Coloca lá na sua casa um papelzinho assim, na porta de um armário, na porta da geladeira, coloca assim, não entre, não mexa aqui, não abra essa porta. Isso aí vai gerar por quê? A pessoa começa a pensar, por que não pode abrir a geladeira? Por que não pode? Por que não? Por que não? E a pessoa vai ficar ali andando o dia, ela vai resistir um dia, 2 dias, 3 dias, mas todo dia está lá, não pode mexer naquela portinha. Mas por que não pode? É lei. A lei, ela agita a cobiça. E aquilo vai estimulando, vai resistindo até um tempo, irmão. Pode resistir até uns 3 meses, mas daqui a pouco está lá fazendo. Entende? Então, irmão, pelo amor de Deus, coloque seus pés na graça. Que a graça, ela elimina a força do pecado. A graça acabou com o pecado, porque por isso que João olhou para Jesus e falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi para a cruz e tirou o pecado do mundo. Se você não sabe, na ótica de Deus, não existe pecado no mundo. Não adianta falar para Deus dos seus pecados, porque Ele vai falar, do que você está falando? Você está em Jesus? Para quem está em Cristo não existe pecado. Repete, para quem está em Cristo não existe pecado, embora a gente peque, porque ainda estamos presos num tabernáculo carnal. Deus deixou a última bênção para ser manifesta no arrebatamento. Jesus está voltando, glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai ser arrebatado, o nosso corpo mortal será transformado, nós seremos revestidos de imortalidade, nós teremos um corpo tão glorioso quanto o corpo de Jesus. E aí acabou a história da carne ficar pendendo para o pecado, irmão. Ele deixou essa última bênção para acontecer no momento em que soar a trombeta, em um piscar de olhos, nós seremos transformados. E como cantamos hoje, nada se compara a isso. Você pode ter 10 milhões para receber num dia, e no outro Jesus voltar, é melhor. É melhor, porque vai ficar muita gente, muitos bilionários na terra, e nunca serão transformados, nunca serão revestidos de incorruptibilidade. Jesus está voltando. Repete assim comigo, Maranata. Bem alto, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esse é o melhor dia da nossa vida, irmão. Essa é a nossa viva esperança. É isso que nos mantém firmes. E olha, não caia na anedota do diabo de que a gente vai passar pela grande tribulação. O diabo gosta de brincar com as nossas emoções. O diabo gosta de fazer jogos mentais e fazer a gente cair em preocupação, dizendo nós vamos passar pela grande tribulação. Não vamos, irmãos. Se a palavra de Deus diz que essa é a nossa esperança viva, a nossa viva esperança, é porque nós não vamos passar pela coisa ruim que está vindo para a terra. Nós só estamos vendo, nós participamos do princípio de dores,
E já estamos no princípio de dores. Mas quando começar a grande tribulação, nós não estaremos aqui. Não se preocupe, você não vai ter a marca da besta. Você nem vai saber quem é o anticristo. Porque eu não quero nem saber. Tem gente querendo saber quem é o anticristo. Não, irmão, eu quero saber de Jesus. Os meus olhos estão olhando para o céu dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não espero pelo anticristo, eu espero pelo Cristo ressurreto e poderoso. É por Ele, irmão. É por Ele que estamos de pé. E a gente precisa entender que não é pela lei que eu sou herdeiro do mundo. É pela justiça mediante a fé. Todas as vezes que eu creio em Deus diante de um desafio, desafios vão vir, irmãos. Circunstâncias vão vir. Quando a gente não é treinado pela palavra, no entendimento da graça, uma circunstância vem. Mas Deus não deixa a gente sozinho. Isaías 43 fala assim: olha, você vai passar pelas águas, mas elas não te submergirão. Você vai passar pelo fogo, mas chama alguma arderá em ti, porque tu és meu. Então, vem as circunstâncias, mas Deus passa com a gente. Então, quando vier a circunstância, o máximo que a circunstância vai fazer, irmão, para quem está na graça, é mexer com as suas emoções. Amém? Vou repetir. Vai mexer, você vai ficar triste, vai ter vontade de chorar, vai falar: e agora, Senhor, não sei o que fazer. Não se preocupe, esse é só um momento, isso vai passar. Mas dentro dessa circunstância, você pode encarar ela e dizer assim: eu creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio em Deus. Se você não souber o que falar, fale: eu creio em Deus, vamos vencer isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu vou vencer isso. E todas as vezes que você libera a palavra, justiça da fé entra na sua vida, e então as injustiças dessas circunstâncias começam a ser desintegradas, começam a diminuir. Às vezes você passa um dia ou dois triste, preocupado, choroso, mas daí você está lá: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu sou a justiça de Deus em Cristo, obrigado Jesus, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E daqui a pouco passa um dia, 2 dias, um terceiro dia, você já está dando línguas, já está dando rajada de língua, já está pulando, já está celebrando. Aí vem para um culto como esse, só celebra o Senhor. Eu sei que existem desafios lá na tua casa te esperando, mas justiça da fé está entrando na tua vida e mudando vidas, corações e mentes de pessoas para te favorecer. Que justiça é isso, irmão? Amém? Jeremias 23, versos 5 e 6 mostra a justiça na antiga aliança. Como que era a justiça nos dias da antiga aliança, que foi profetizado até por Jeremias. Jeremias 23, versos 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado: Senhor, justiça nossa, Yahvé Tsidkenu. Esse era o nome. Essa foi a promessa feita. Então, na antiga aliança, eles andavam dizendo: Senhor, Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa justiça, Senhor, justiça nossa, Senhor, justiça nossa. Jesus veio, virou a chave, e agora nós somos justiça nele. Eu já não clamo mais por Jeová Tsidkenu, eu falo: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Entende isso? Ele era a justiça nossa. Na nova aliança nós somos justiça nele. Você é a justiça em Cristo Jesus. Porque segundo Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não tinha pecado algum foi feito pecado no meu e no teu lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou falar, irmãos, essa é a mensagem mais importante da igreja. Vou repetir: é a mensagem mais importante da igreja na face da terra, é a justiça de Deus. É a principal mensagem, é a base de tudo. Mas infelizmente muitos ainda não foram despertados. Eles pregam justiça de vez em quando, e pior é aqueles ministérios que pregam justiça como punição. Talvez você veio de uma tribo assim, que pregava a justiça de Deus como Deus pesando a mão.
Deus fechando porta, Deus colocando enfermidade. Se conserta porque você vai morrer. Arruma a tua casa porque você vai morrer. Isso é a antiga aliança, irmão. Deus nunca vai vir falar para você na graça: conserta a tua casa que você vai morrer. Por quê? Ele olha para a tua casa e vê ela consertada. Jesus foi para a cruz e consertou a tua casa. Jesus foi para a cruz e consertou os teus negócios. Jesus foi para a cruz e consertou o teu casamento. Jesus foi para a cruz e consertou os teus filhos. Já está pronto, irmão. Está feito. Então nunca mais vem essas profecias. Cale a boca desses profetas, irmão. Profeta do diabo, irmão, que só prega lei, juízo e punição. Ele só vê coisa: te vi no leito, te vi enfermo, te vi assim, te vi não sei o que, te vi não sei assado. Irmão, pelo amor de Deus, sai disso. Deus olha para você e vê você rico, próspero, santo, abençoado, justo, vencendo, alegre, feliz. Entra na visão de Deus. Sacode essa pessoa do lado, entra na visão de Deus. Briga com ela, irmão, entra na visão de Deus. A visão de Deus é que está tudo bem, irmão. E sabe por que não está tudo bem? Porque você não entra na visão de Deus. Pare de falar das suas dores. Pare de falar dos fracassos. Pare de falar do passado. Fale do feito. Fale do hoje. Fale do agora. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a sabedoria de Deus em Cristo. Eu sou a prosperidade de Deus em Cristo. Eu sou o sucesso de Deus em Cristo. Eu já fechei negócio dizendo assim, entrando numa reunião falando assim: eu sou o sucesso de Deus em Cristo. Está todo mundo sentado me esperando. Eu entrei dizendo: eu sou o sucesso de Deus em Cristo. Ninguém entendeu nada. O que está falando aí? Nada não. Vamos sentar, cadê os negócios? E aí vai discutindo daqui. Eu nem falava nada. E dentro de mim: eu sou o sucesso de Deus em Cristo. Daqui a pouco só via as canetas, irmão, saindo do bolso, os negócios sendo assinados. E eu saía de lá tão leve quanto eu entrei, saía feliz. Que funciona. Se não funciona, a graça de Deus funciona. Chega de lei, de regras, de medos, de imposições. Duas coisas que Jesus resolveu na cruz, de uma vez por todas: pecado e reino das trevas. Que tem gente que tem, olha, quando você vai numa igreja religiosa, eles falam contra o pecado e falam: cuidado que o diabo está furioso. Não é verdade? Cuidado com o diabo, você está dando brecha. Eles só pregam isso, irmão. Eles vão lá, conta aquela mensagem rebuscada, fala, e no final, ó, não peque, cuidado, o diabo está furioso atrás de você. Irmão, e na cruz Jesus venceu o pecado. Aleluia. Na cruz ele venceu o pecado. Ele tirou o pecado do mundo. E quando ele morre, ele fica 3 dias. Pergunta para o seu irmão: o que ele fez nesses 3 dias? A palavra fala que ele foi às partes mais baixas da terra. Aí ele foi lá e entrou no inferno. Ele chegou lá condenado. Sabia que Jesus foi condenado ao inferno para que você jamais entre no inferno? Ele foi condenado ao inferno. Isaías 68, Davi faz uma canção profética dizendo um brado profético, ele está lá, Isaías 68:1, que Deus se levante. E ele se levanta, e os seus inimigos ficam desesperados. E o salmo vai discorrendo, e a canção canta que carruagens começaram a invadir o inferno, e o rei daquele lugar foi amarrado nos seus pés, e ele foi exposto publicamente. Por isso que lá em Colossenses, Paulo fala: olha, ele expôs publicamente principados e potestades, e triunfou deles na cruz. Acabou para o diabo, repete comigo: acabou para o diabo. De novo, acabou para o diabo, acabou para o diabo. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. Aleluia. Jesus venceu, irmão. Ele venceu. É lógico que o diabo não engoliu essa até hoje. É difícil. É que nem quando o Corinthians perde, é desclassificado. Eles não conseguem se conformar. Eu não entendo vocês. Eu sou lá de São Paulo, gente. Vocês são tão bonitos, tão maravilhosos. Torcer para o Corinthians. Se vocês conhecessem o antro corintiano, você fala: cara, não quero ser desse time não. É feio, irmão. Eu vejo os caras tão bonitos, prósperos, dirigindo uns carrão bonitos, fazendo negócio. Corintiano, misericórdia. Nada a ver, irmão. Meu Deus, você precisa se libertar disso em nome de Jesus. Mas voltando a falar do diabo, ele não engole essa notícia. Então ele vai levantando sensações. Ele é o rei do engano. Satanás é o mestre do engano, o mestre da magia,
O mestre de fazer jogos mentais com você. Aí você começa a acreditar: nossa, o diabo está na minha casa. Aí o diabo está isso, o diabo está no meu namorado, na minha família. O diabo está mostrando, está na vida do meu... Não, irmão, não abra sua boca. Porque quando você fala que o diabo está, você está dando uma permissão para ele realmente estar. Só que ele já perdeu. Então não tem diabo. Diz assim, tem uma música de um cara da Bahia, fala assim: na casa do Senhor não existe Satanás. Ele foi profético. Repete comigo: na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás, show Satanás. Não tem, irmão, diabo na casa do Senhor. Esse é um lugar que ele não pode entrar. Não tem como, ele já foi perdido. Nós conhecemos a graça de Deus. Sabe o lugar que o diabo está? Quando se prega religiosidade, quando se prega doutrinas humanas, quando se prega a ideologia de coach, quando se prega a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Para você que não sabe o que é isso, doutrina de Balaão é a feitiçaria gospel. Feitiçaria gospel, Deus vai pesar a mão, Deus está mostrando isso, e não sei o que, isso que eu vejo, aquilo. Isso é doutrina de Balaão, isso é do inferno. E a doutrina dos nicolaítas é a força em si mesmo, é a ideologia dos coaches. Deus é contra isso. Nesses lugares, Satanás é o primeiro a chegar. Agora, quando nós anunciamos a graça de Deus, nós estampamos na cara do diabo: aqui a sua derrota, você é um derrotado, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ei, Satanás, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você foi derrotado. Ele não consegue, ele não entra na tua casa, ele não pode tocar nos seus negócios, ele não pode entrar nessa igreja. Não. Ele pode até infiltrar umas pessoas. Infiltra. Se você olhar a carta aos Gálatas, ele fala: alguns infiltrados, alguns falsos irmãos, só para olhar a nossa liberdade, avaliar a nossa pregação, entraram no meio, ficaram incomodados com a nossa liberdade. Só que a palavra vem dizendo assim: com a liberdade que Cristo te libertou, permaneça livre, não se submeta a um jugo de escravidão. Não se submeta, irmão. Cresci num lar religioso, a gente era apaixonado por Jesus, mas tudo era pecado. Quando caía uma bola no quintal da minha casa, eu ficava feliz, minha mãe ia lá com o facão e destruía. É do diabo, você não vai jogar bola. Quanto mais ela falava isso, mais eu ia jogar bola. E ela falou: você está endemoniado, menino, eu vou orar por você. Não quero você. Era assim, irmão, tudo era pecado. Vestir certas roupas era pecado, usar o cabelo já era pecado, batom era do demônio, brinco era o demônio pendurado na orelha da mulher. Misericórdia, irmão. Graças a Deus nós saímos disso. Amém. Isso é doutrina de demônios, irmão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Use os melhores brincos, as melhores maquiagens, em nome de Jesus. Então, queridos, nós fomos libertados, e a mensagem principal da graça é a justiça de Deus. Romanos 1, 16, 17 diz isso. Olha só o que a graça faz manifestar. Romanos capítulo 1. Glória a Deus. Versos 16 e 17, Paulo fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Sozo está na sua vida, salvação, sozo. O que é isso aqui? No grego, sozo, prosperidade, cura, alegria, sucesso. É tudo isso, salvação é um pacote, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado: salvação é um pacote. É perdão dos pecados, é libertação, é cura das enfermidades, é prosperidade, é paz, é pleno o negócio. E a palavra fala que isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por meio da fé. Então, todas as vezes que você ouvir o Evangelho, se não sair justiça, não é Evangelho. Ou repetir, todas as vezes que você ouvir uma pregação do Evangelho, se não sair a palavra justiça, se justiça não for revelado, se o dom da justiça não for revelado, não é Evangelho. Por mais ungido que seja, por mais sapateação que exista, por mais profecias, por mais sensações que as pessoas sintam,
Por mais que as pessoas sejam reveladas, as suas coisas ocultas. Que besteira, né? Parece que Deus é fofoqueiro, que quer mostrar a sua situação. Deus não é isso, irmão. Isso é indução psicológica. Eu não anulo os dons espirituais. Existe uma diferença muito grande. Porque quando os dons espirituais são manifestos, eles revelam o amor de Deus. Então, todas as vezes que você ouvir uma palavra, se não surgir a revelação do evangelho da graça, não surgir a revelação do ensino da justiça, isso não é evangelho. Agora vamos avançar. Romanos capítulo 3, eu estou com vontade de pregar mais 2 horas, aleluia. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26, falando de justiça. Justiça de Deus. Romanos 3, glória a Jesus. Só para informar que domingo já vai estar adesivado ali, amém. Aí vai dar para vocês lerem aqui os versos no telão, vai ser uma benção. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É engraçado como eles gostam, já ouvi congressos assim, título do congresso: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles pegam isso aqui, aí vai discursando, mas eles não lê nem antes nem depois. Aqui está falando de justiça e mostrando que, porque todos pecaram, aí vem falando, mas foram justificados gratuitamente, olha só, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É para agora, amém? Essa palavra é para agora, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando alguém fala mal de você, não discuta, não se defenda, só fala assim: eu sou a justiça de Deus, eu sou justificado por Jesus. Eu sei que eu erro, eu dou mancada mesmo, sabe? Você vai acabar com discussão dentro de casa, vai acabar com discussão no trânsito, vai acabar com discussão com o vizinho, sabe, irmão? Não discuta com ninguém não. Ah, você fez isso. É verdade, cara, mas eu sou justificado porque eu creio em Jesus Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Me perdoa, desculpa, amigo. Pronto. Se a esposa falar, você é isso, é aquilo, não sei o que, você não lavou a louça, é verdade, mas eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fala a Deus. Aí depois vai lá e lava. Se a esposa e o marido falam, não, você fez isso, aquilo, aí a esposa vira para ele e fala, meu bem, olha para mim, eu sou a justiça de Deus em Cristo, sou justificado pela... Você acaba com a discussão dentro de casa, irmão, somente sendo justificado pela fé, e a graça opera, e você fica tudo bem. Faça isso no seu trabalho, no trânsito, onde você for, irmão. Não fale, irmão do céu. Eu sou escolado com esse negócio de falar mal. Todo mundo fala, mas gente, mas tem tanta gente falando mal de mim, porque essa palavra aqui desmonta os religiosos. Então os caras começam a falar, esse pastor aí é um falso profeta, na igreja dele pode tudo, a igreja dele é porta larga. Graças a Deus a minha igreja é porta larga, cabe todo mundo, amém? Porque depois da cruz, o caminho era estreito antes da cruz, depois da cruz, a porta se tornou larga, e Jesus está dizendo, vinde benditos do meu Pai, porque eu resolvi a parada. Eu não estou no caminho estreito, irmão, eu estou na porta larga. Sei que isso assusta o religioso, amanhã estão falando mal de mim, mas irmão, é a graça. Jesus, aquilo que era estreito, sofrido, penoso, com dificuldades, com perturbação do inferno, com os pecados aparecendo, aí ele foi para a cruz, abriu os braços e falou assim, eu estou alargando a porta para a graça de Deus, e agora todos são salvos. 1 de João capítulo 2, verso 1 fala assim, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas do mundo inteiro. O mundo inteiro está salvo, é que eles não sabem. Nós precisamos falar assim, olha, você precisa crer para ser salvo, é só crer. Então a gente não evangeliza as pessoas dizendo, você vai para o inferno se sair desse pecado. Ele não faz isso, irmão.
Só fala assim: sabia que você não precisa ficar preso ao pecado, porque você já foi perdoado de todos os seus pecados, e você é a justiça de Deus, e se você crer nisso, você vai ser salvo agora. Só isso, irmão. Nós não condenamos ninguém. Então a justiça veio para manifestar essa poderosa liberdade, essa poderosa graça de Deus. Agora, justiça, ela vai te colocar de cara com a sua herança. E por muitos anos, por mais de 100 anos, a igreja está sendo tratada como um herdeiro menor de idade. Porque as pessoas não cansam de falar: faça isso, não faça aquilo, isso é pecado, isso não é, é isso, é aquilo, isso o diabo vai te pegar. Aí a igreja é tratada como um filho herdeiro menor. E Paulo fala na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 1 ao 7, que o filho menor é como um escravo. Embora sendo herdeiro, ele não tem o direito de usar da herança. Embora sendo herdeiro, ele não pode pegar o carro do pai para passear. Não pode, não é dele. É dele, mas não é dele. Tem essa coisa? Está lá no testamento, está dizendo: ele é herdeiro de tudo, é milionário, mas ele é menor de idade. Ele é menor de idade. Menor de idade não pode tocar na herança. Mas Deus está nos levando para a maioridade, para a maturidade da fé, para a maturidade. Veja o que diz Hebreus capítulo 5. Hebreus 5. Dá para dar glória a Deus aí? Aleluia. Hebreus capítulo 5, verso 13. Melhor, verso 12. Não se irrite comigo, verso 11, para contextualizar você, olha só. Versos 5 e 11 de Hebreus. A este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. É difícil explicar a justiça de Deus. Irmão, é difícil explicar porque você é a justiça de Deus. Mas você é a justiça de Deus. Isso que Paulo está falando aqui. Olha, eu tenho muitas coisas para falar, mas difíceis de explicar. Por quê? Porque alguns têm se tornado tardios no ouvir, não prestam atenção na palavra. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, os rudimentos da fé. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é menor de idade, é inexperiente na palavra da justiça. Aqui está na tua Bíblia, irmão. Aquele que precisa de leite não faz isso, não faz aquilo, isso é pecado, o diabo vai te pegar. Faz a campanha, sobe no monte, jejua 40 dias, vem para o curso de libertação, não sei o que. Isso é leite. Funciona, vou lá, então toma leite. Isso é leite. Isso aqui fala que você não está treinado. Você necessita de leite porque você não é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha o verso 13, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Quem é adulto na fé aqui, amém? Então deve falar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, estou ministrando a vocês o ensino dos maduros na fé, que é o ensino da justiça. Você não é um pecador, embora você peque. Você é a justiça de Deus em Cristo. Quando você quiser se libertar de um pecado que te atormenta, você fala: não se culpe, não se condene, porque Romanos capítulo 8, verso 1 fala: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Apenas encare aquele pecado e fale: eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Você está desintegrando a força daquele pecado. Você está destruindo a força do pecado. E repito, a força do pecado é o mandamento, é o não pode, é o proibido, é o que é condenável. Não, nós não vivemos mais isso. Nós somos a justiça de Deus. E quando você se depara com essa justiça, quero ler a última referência, Gálatas capítulo 4. Nós vamos orar. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo.
mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo. Olha para o seu irmão, você não é escravo. Você não é escravo, fala para ele, você não é escravo, você é filho, e sendo filho, você é herdeiro por Deus, você é herdeiro das coisas de Deus, amém. Então você vai sair desse rudimento, que a palavra grega stekion, significa estar debaixo de leis e regras. Quando você está debaixo de leis e regras religiosas, você é um filho menor, você nunca vai desfrutar a herança. O tutor vai te dar um pirulito. Quero um carro, dá um pirulito. Quero um carro, vou trocar sua chupeta. Quero um carro, quero uma casa maior, vem cá que eu vou trocar suas fraldas. Você é criança. Isso é estar debaixo de leis e regras. As leis e as regras não estão sobre nós, estão dentro de nós, amém, dentro de nós. Eu não peco porque Cristo colocou as suas leis escritas no meu coração. Não é pela minha força, é pela graça de Deus. Amém, é pela graça. E agora eu sou filho, sou herdeiro. Declara assim, agora sou filho. Agora sou filho. Ele te tirou dos rudimentos. Ele veio e te resgatou de stekion, das leis e regras, e te colocou perfeito nele. Eu não sou nada em mim mesmo, eu sou perfeito em Cristo. Eu não posso produzir santidade, só preciso entender e entrar dentro do que Ele fez. Porque Colossenses fala que nós somos transportados do império de trevas e colocados no reino do seu Filho amado. Paulo ainda em Colossenses veio dizendo assim, olha, ele pegou aquilo que era o escrito de dívida. O escrito de dívida era a lei, eram as regras e rudimentos. Falou assim, ele pegou o escrito de dívida e cravou na cruz, acabou a lei, acabou as imposições. Agora você é santo pela fé, você é puro pela fé, você demonstra a santidade porque a fé está operando em você. Você demonstra a santidade porque a graça de Deus está produzindo. Então você já não tem mais um olhar impuro, você já não tem motivações corretas, amém. Você já não tem essas motivações erradas, incorretas, feias. Não, a graça está operando. Glória a Deus. Isso é para santidade, isso é para riqueza, isso é para prosperidade, isso é para saúde divina, isso é para sucesso, isso é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Você foi colocado diante da sua herança, e tem um testamento dizendo assim, você é herdeiro, eu morri, desfrute de tudo que é teu. Quantos recebem essa palavra por fé? Fique de pé, em nome de Jesus, quero orar por você. Sabe o que vai acontecer com você depois dessa palavra? Mais santidade, mais pureza, mais honestidade, mais transparência, amém? Glória a Deus. O antídoto para o pecado é a graça de Deus, não é pregar contra o pecado. Todas as vezes que alguém pregar contra o pecado, pecados vão existir. Todas as vezes que pregarmos a graça de Deus, pecados vão desaparecer, amém? Levante seu rosto aos céus. A graça de Deus não pede para a gente abaixar a cabeça, mas levantar o nosso rosto aos céus. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos pelo ensino da justiça. Nós somos a justiça de Deus em Cristo, porque o Evangelho revela a justiça de fé em fé. E a tua palavra diz, o meu justo viverá da fé. Eu quero, Senhor, declarar o dom da justiça sendo revelado em mentes e corações.
Eu quero declarar o dom da justiça, trazendo cura, libertação, santidade. Quero declarar o dom da justiça, trazendo prosperidade, assinatura de contratos, riquezas. Porque as nossas bênçãos materiais vêm de uma fonte espiritual. Porque a tua palavra de Deus, tua palavra diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo nosso vem dessa fonte espiritual, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o ensino da justiça. Obrigado, Senhor, porque nós somos herdeiros do mundo mediante a fé. Mediante a justiça da fé, nós somos herdeiros do mundo. Por isso, Senhor, eu quero declarar agora: portas abertas, portas abertas, portas abertas, um caminho de sucesso, de prosperidade, caminhos tortuosos sendo aplainados, portais de bronze sendo despedaçados, ferrolhos de ferro sendo esmiuçados e sendo revelado a nós riquezas encobertas e tesouros escondidos. Em nome de Jesus, todas as enfermidades são repreendidas. Saúde divina começa a operar agora, através da justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. Justiça de Deus não fica doente. Justiça de Deus não fica doente. Justiça de Deus é curada. Justiça de Deus é liberta em nome de Jesus. Justiça de Deus, justiça de Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. E o Espírito de Deus, Ele testifica com recebam dessa graça. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. Que nós somos o que, igreja? Somos os teus filhos. Que somos os teus filhos. Vamos declarar para Satanás ouvir: que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou. Vamos declarar bem forte, bem alto. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Glória a Deus. Nas suas mãos está o pão e o cálice. Obrigado, Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. E por muitos anos nós fomos treinados a olhar para dentro de nós e procurar o que nós fizemos de certo, e procurar saber: será que a gente é digno de tomar do Senhor, a ceia do Senhor? E a gente começou a se examinar e via: não sou digno, e desprezava a ceia do Senhor, dizendo: não posso, isso é pecado, se eu comer indignamente eu vou ser réu pelo sangue e pelo corpo do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando a palavra fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma e beba, não é para você procurar coisas boas,
é para você procurar um motivo. Oh Deus, eu ando errando naquilo, é por isso que eu preciso da ceia. Eu preciso comer a carne, eu preciso beber o sangue. Oh Deus, olha, eu falho naquilo, eu ainda tenho um problema com algumas mentiras, mas eu vou tomar a ceia, Senhor, para que eu seja liberto do pecado. Vocês entendem a diferença, irmão? A graça de Deus, ela abriu os nossos olhos para a verdade. Não é para você se sentir culpado nem condenado por nada. Você está em Cristo, amém? E quando você começa a desenvolver esse entendimento, pecados desaparecem, erros desaparecem, contas são pagas, enfermidade vai embora, portas são abertas, você fica cheio do Espírito Santo, amém? Então com liberdade, memorize Jesus na cruz. Obrigado, Jesus, por ter se tornado pecado em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque agora nós somos filhos, porque agora nós somos a justiça de Deus. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Jesus. Em memória de Jesus, comamos e bebamos. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Está nos visitando hoje a Jéssica. Cadê a Jéssica? Aqui, seja bem-vinda, junto com o Bruno, seu esposo. Sejam bem-vindos, sua família, são bem-vindos. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Jéssica e do Bruno. Glória a Deus. Está também nos visitando a Benedita e a Ellen. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus. São bem-vindos, que sejam abençoados pela palavra da graça. Amém. Não vá embora sem antes passar pela cantina. Amém. E investir ali, para a gente domingo estar com isso aqui adesivado, pago em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não devemos nada, irmãos. Tudo está pago aqui. Pensa no ministério que não deve uma conta. Nós, a graça paga. Você vai, mas como, pastor? Não sei, irmão. Deus paga a conta. Dinheiro sempre chega. Não fico desesperado atrás de dinheiro. Dinheiro vem. Eu aprendi a chamar o dinheiro. Dinheiro não tem boca, mas tem ouvido. Então fala, dinheiro venha, dinheiro venha, dinheiro venha agora para mim. E o dinheiro vem. Chega uma oportunidade, chega uma situação, Deus faz coisas extraordinárias. Então Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida nessa semana. Se prepare para uma semana extraordinária de bênçãos em nome de Jesus, amém? Terça-feira nós temos um discipulado aqui comigo. Então os líderes, os aspirantes, a liderança, aqueles que participam de ministérios, terça-feira às 19h30, estejam aqui. Se você quer se tornar meu discípulo pessoal, esteja aqui, terça-feira. Você tem a liberdade de estar aqui, vai ser uma bênção, ser treinado, falar uma palavra mais robusta para a liderança. Esteja aqui terça-feira, vai ser uma bênção em nome de Jesus, amém? Homem, sábado, uhul, é nós. A gente nem dá muito detalhes, entendeu? Para não saber onde é, nem como é, só os homens sabem. Mas foi uma bênção o chá de mulheres ontem, maravilhoso. Vocês estão de parabéns, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação com o Espírito Santo de Deus seja sobre todos. Que o Senhor levante o seu rosto sobre si e te proclame Shalom, a plenitude, a paz que excede todo entendimento humano. E você seja guardado de vírus e bactérias. Você não vai ficar doente. Eu te dou essa palavra, você não vai ficar doente. A dengue não entra na sua casa. E se tiver lá, eu repreendo em nome de Jesus, porque você é a justiça de Deus. Sejam guardados de vírus, de bactérias, de enfermidades desse tempo. Seja livre de todos os acidentes. Seja livre de coisas que quebram. Seu carro não vai quebrar. Seu carro não vai quebrar. Só vai melhorar em nome de Jesus. Só vai melhorar, as coisas não danificam na sua casa.
eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Vai, seja um sucesso, vai e governe sobre a terra. Que Deus te abençoe.